Olá galera, bom dia e ótimo final de semana para todos nós. Pessoal, eu achava que quando Bolsonaro fosse preso, eu sempre pensei que a gente ia ter outros assuntos para falar esporadicamente, ia falar alguma coisa sobre ele, porque o cara é ex-presidente da República, fez um monte de merda, então a gente ia falar, mas o assunto prioritário é sempre envolvendo ele ali, não tem como escapar disso. Preste atenção numa coisa. O general Augusto Heleno, o cara, ele está falando que está doente. Esse povo, quando eles quando eles são arrochados, todo mundo fica doente, vira uns bebezinhos. Então o Augusto Heleno, ele agora está, eu acho que já foi provado clinicamente que ele tem Alzheimer. Aí vocês imaginam uma coisa, o cara foi um dos ministros mais importantes do Bolsonaro e ele falou que tem Alzheimer desde 2018. Aí vocês prestem atenção, um cara que era cotado para se o golpe acontecesse, ele ia assumir o controle do Brasil, né? Até resolver tudo e tal, o Bozo estava fugindo nos Estados Unidos, então ele ia assumir o país até o Bozo voltar, enfim, até acontecer aquilo que eles estavam planejando. Aí vocês imaginam um cara com Alzheimer. O cara é um dos ministros mais importantes do cara. Então, olha que ponto essa situação chegou, pessoal. Olha o risco que nós corremos. Ainda bem que o povo brasileiro acordou e, apesar de todas as falcatruas que foram feitas para que o Lula não fosse eleito, ele foi, né? Graças a Deus. Porque onde é que nós estaríamos uma hora dessa? Quer dizer, nós estaríamos no Brasil. Mas e a situação das pessoas? Como é que estava? Principalmente as pessoas, a grande maioria do povo brasileiro, como é que nós estaríamos? Vocês já pararam para pensar nisso? O cara é doente, o outro tem instintos assassinos, o outro, então, e o Bolsonaro agora, segundo o filho dele, ele tem que ter um acompanhante ali, porque como é que ele vai ficar na cadeia se ele tem que ficar numa prisão domiciliar? Porque até para dormir, alguém tem que virar ele na posição certa e tal. O cara tá ali rindo para as paredes, livre, leve, solto. Agora, porque está preso, ele está doente. Ele queria que alguém ficasse ali, então para ele ir para casa. É o que eles queriam. E eles brigam por tudo. O Flávio Bolsonaro e a Michelle, o Flávio brigou com a Michelle, porque ela ficou lá 37 minutos. Era para ela ficar só 30, porque ele ficou só 30, então tudo no meio desse povo é motivo para eles brigarem. O Valdemar da Costa Neto agora, ele eliminou o salário do Bolsonaro ali, 46 mil a menos no salário do assassino moda nação, do covarde moda nação, do boneco do posto, entendeu? 46 mil a menos para ele, mas ainda está ganhando muito dinheiro ainda. Mas o Valdemar da Costa Neto, ele é um cara muito bom, ele é um cara honesto, ele é um cara muito humano, e ele falou que vai dar um tratamento especial para a dona Michelle, enquanto o Bolsonaro estiver preso. Então, dados os descontos aí, que no Brasil o cara nunca fica preso àquela pena que foi imposta a ele, então vamos supor que ele fique aí 10 anos preso. Então, são 10 anos de tratamentos diferenciados para a dona Michelle. O Valdemar da Costa Neto é um cara super honesto, nunca foi condenado a nada, nunca foi preso, só que não, né? Foi preso, foi condenado e preso porque estava roubando merenda de criança. Esse covarde, esse outro canalha desse que é o criador, é o dono do partido de Larápios, esse safado, não podia ser diferente, né? Então é assim que essas pessoas são. Eles queriam que ele ficasse em casa, mas não vai ficar. Ele vai ficar na cadeia, ele vai ficar preso, entendeu? A Michelle ficava aí aos quatro ventos, gritando que a Janja visitava um presidiário. E o que ela está fazendo agora? Visitando um presidiário, só mudou de estado. O Lula estava lá no Paraná e o Bolsonaro está em Brasília. Mas ela está visitando o presidiário. Agora, preste atenção numa coisa, o cara não pode ficar só, até para dormir tem que ter alguém para posicionar ele, mas, no entanto, na sexta-feira, ele estava sozinho na casa dele, né? Que antecedeu a prisão dele. A dona Michelle tinha viajado na quinta-feira, que ela tinha um evento do PL Mulher no sábado, ela viajou na quinta-feira. Os filhos dele, o Carlos, o careca lá, o que vive chorando, que o pai dele está morrendo, ao invés de dormir com ele, foi dormir na casa do irmão, entendeu? Foram lá para a mansão do Flávio Bolsonaro e o cara ficou lá só, né? Teoricamente.
Aí depois veio toda aquela ajuda ali, começando pelo Nicola, né? Pelo Nicolis, e o Nicole, sei lá como é que é esse rapaz, ninguém sabe muito bem como é que ele se identifica realmente. Então, assim, estava lá com o telefone, quem sabe, passando mensagem para o Flávio Bolsonaro, combinando o horário da vigília que iam fazer ali, entendeu? Já tinham arrumado sósia. Então, assim, olha o tanto que esse povo é canalha, pessoal. Olha o tanto que esse povo é canalha. Presta atenção numa coisa. Eles se uniram no Congresso Nacional, se uniu o Senado e a Câmara dos Deputados para derrubar os vetos do governo em relação ao orçamento do ano que vem. Eles tiraram do governo ali 17 bilhões de reais, ou foi 10 bilhões, não sei, tiraram muito dinheiro que era para ser investido o ano que vem, em toda essa, na parte social do governo, pois eles vetaram, entendeu? Mas, no entanto, o governador do Rio de Janeiro, ele brigou na justiça para manter aberta aquela refinaria do tal do Ricardo Magro, que disse que a refinaria tinha que funcionar porque pagava muito imposto. No entanto, ele pagava imposto para quem? Se está aí agora, veio à tona que o cara deve, por enquanto já tem ali, que ele deve mais de 17 bilhões de reais para a Receita Federal, né? Para o governo, no caso. Então, o cara que deve esse tanto de dinheiro, eles ficam protegendo o cara. Aí, no entanto, eles vetam uma verba que era de 10 bilhões, que era para o governo investir no povo. Mas essas desgraças não são eleitos para trabalhar em prol do povo? Só que o povo que eles trabalham, o povo para quem eles trabalham, é o povo rico, é os super ricos, é os grandes empresários, os grandes empresários do agro, são banqueiros, é a grande mídia, a Faria Lima, de um modo geral. É para isso que eles trabalham. Aí você vê ontem no Jornal Nacional, depois no Jornal da Globo, enfim, é um inferno em todo lugar que tem esses jornais. Não é à toa que, graças a Deus, eles estão perdendo audiência. Os caras põem aqueles comentaristas de economia para falar que, preste atenção, o desemprego é o menor de todos os tempos no Brasil, 5,4, tem pouquíssimas pessoas desempregadas. A gente viu ali o relato de uns dois que eles entrevistaram ali. A pessoa está trabalhando e recebe convite para trabalhar em outro lugar. Tá certo, se o cara é um bom profissional, ele recebe convite. Agora, o cara, lógico, ele vai ver, ele tem que ter ética para, se ele está trabalhando ali, ele continuar onde ele está, entendeu? Eu acho que é assim que tem que agir. Mas está acontecendo isso, e assim é que é normal. Só que os escravocratas, eles querem que o povo se dane, se ferre. Eles querem o povo ferrado, sem trabalho, para que ele vá trabalhar para eles, eles paguem o que quiserem. É assim que essas porra pensam, que essas desgraças pensam. Aí vem os comentaristas de economia, uns caras que são uns analfabetos da economia, porque o cara vem querer falar que o jeito que o país está hoje, com superávit para todo lado, com empresas estrangeiras investindo no Brasil, o desemprego menor de todos os tempos, a Bolsa de Valores atingindo pontuações que nunca atingiu, e o cara falar que isso é ruim, porque o poder de compra, o salário do povo brasileiro, na média salarial, teve um poder de compra, teve um saldo positivo, vamos dizer assim, o dinheiro como se estivesse valendo mais. O salário está mais valorizado porque não tem inflação. Você vai ao supermercado, você compra arroz ali de R$11, feijão de R$3,99, óleo de soja nessa época agora que é assim mesmo, mas está ali R$6,99. Então, assim, açúcar, um pacote de açúcar de 5 quilos por R$13. Aí o cara fala que não, assim está errado, porque o povo vai comer bem, aí o povo vai comer, aí o cara no final de ano agora vai poder fazer uma ceia de Natal, entendeu? Para toda a família ali, para todo mundo se divertir, todo mundo felizes ali. Outros falando que vão receber o 13º para quitar as suas dívidas. Olha que legal. Olha que legal como é que está o Brasil. Aí vocês imaginam que tem pessoas que querem que isso mude para o ano que vem, entendeu? Nas eleições, que o Lula não seja reeleito. Ninguém é louco, não. O povo, eu tenho certeza que uma grande maioria dos eleitores brasileiros, entendeu? De 70% para lá, não são loucos, não. O Lula vai ser eleito no primeiro turno, eu acredito muito nisso, e vai ser, porque a lógica é essa.
Não tem como ser diferente. Agora eles já têm um candidato deles. A grande mídia, os grandes empresários, os banqueiros, já tem um candidato deles que é o Tarcísio de Freitas. Eu falei isso aqui nesses vídeos que eu gravo, pode ver nos vídeos que eu gravo aí, há mais de 2 anos atrás, que eu sempre falei que o candidato desses caras era o Tarcísio de Freitas. Eu ainda coloquei um triângulo ali entre o Tarcísio de Freitas, entre o Tarcísio lá, e a Michele, e o Ciro da Lacraia, ainda coloquei o Ciro da Lacraia na jogada. Porque ninguém imaginava que viria tanta sujeira à tona como veio. Sabíamos que viria, mas não tanta. Então, pessoal, vamos deixar isso de graça? Venham às redes sociais, venham às ruas, vamos protestar, não precisa fazer baderna. É só protestar, é falar, deixar bem claro que nós sabemos o que está acontecendo, para essa corja maldita do Congresso Nacional abrirem um olho e pararem de sacanear, pararem de terrorismo contra o governo do presidente Lula, que eles estão aprontando um terrorismo contra o governo do presidente Lula. Você vê junto ali o Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, foi ex-presidente da Câmara, o Eduardo, não sei das contas lá, aquele maluco, entendeu? E aquele outro Derrite. Você vê esses 3 mafiosos sentados ali. O que o Eduardo Cunha tem a ver com a política atual? O cara tá inelegível. Eles estão ali fazendo o quê? Agora, dá para entender depois que a merda vem à tona, depois começa a feder muito, que o cara, o tal do Magro ali, o Ricardo Magro, que tem 180 empresas, entendeu? No entanto, ele tem 180 laranjas, que o cara, ele foi advogado do cara, entendeu? Ele aprendeu, esse foi advogado do cara e em seguida ele passou a ter tudo isso. 180 empresas que estão devendo mais de 20 bilhões de reais para a Receita Federal. E aí, pessoal, vamos ficar calados? Ou vamos vir às redes sociais, vir à tona, mostrar que nós não somos idiotas?